Hoje, 25 de janeiro de 2011, projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com a Limonte, hoje gravando o estúdio do Museu Imagem do Som da Secretaria de Cultura de Santos, entrevistando o senhor ministro Celso Amorim. Aqui quem fala é o historiador Roberto Tavares, ao meu lado está o historiador José Dionísio e também membro da nossa equipe, o Jorge Araújo. Boa tarde, ministro. Seu nome completo e data de nascimento. Celso Luiz Nunes Amorim, 3 de junho de 1942 é o que consta da minha certidão de idade. Mas já há aí um pequeno mistério, porque se quiser eu conto agora, eu conto depois, porque eu sempre soube só que era 3 de junho de 42 até quando meu pai já tinha seus 98, meu pai viveu 101 anos, 98 anos aproximadamente. Ele disse que na realidade eu tinha nascido no dia 2, mas que tinha havido um erro na hora de anotar no próprio hospital, e por isso ficou dia 3. Como eu não tinha mais ninguém para perguntar, eu vou ficar com essa dúvida pro resto da vida. O único jeito é fazer um mapa astral e fazer uma engenharia reversa para ver o que corresponde. O nome dos seus pais e profissão deles. Meu pai, Vicente Mateus Amorim, sergipano, que migrou para Santos. Primeira profissão foi comissário de café. Depois ele trabalhou quase o resto da vida toda, depois de uns 15 anos de café, trabalhou com seguros. Minha mãe, Beatriz Nunes, depois Beatriz Nunes Amorim, depois voltou a ser Beatriz Nunes, porque ela se desquitou e na época já podia voltar a ter o nome de solteira. E ela trabalhou também na área vinculada a seguros, né? Securitários. Ela era da Sul América Capitalização, no Rio de Janeiro. Minha mãe nascida em Santos, meu pai nascido em Sergipe. O senhor nasceu em Santos? Nasci em Santos. Que local? Eu nasci na Beneficência Portuguesa. O senhor morou aonde aqui em Santos? Morei pouco em Santos. Certo. Eu vou contar um pouco a história de como eu nasci em Santos e por que a ligação com Santos, apesar de eu ter vivido poucos anos aqui, vivi 2 anos, meus 2 primeiros anos de vida apenas. Mas a minha ligação era forte porque, primeiro, meu pai veio para... Porque Santos recebia muitos imigrantes de fora, mas também de dentro do Brasil, né? Meu pai veio de Sergipe, aliás, mais precisamente, na ocasião veio da Bahia para Santos, e com 19 anos. E aqui teve a juventude dele, e todas as coisas mais agradáveis da vida dele, ele sempre se referia a Santos. E minha mãe nasceu em Santos, filha de um imigrante português e de uma imigrante espanhola, e viveu uma época na Ilha da Madeira, onde meu avô faleceu, e voltou para cá. Então tinha uma relação com Santos, era forte, e tão forte do ponto de vista da minha mãe, que na realidade quando minha mãe ficou grávida, que eu fui concebido, digamos assim, meus pais moravam em Lins, no interior de São Paulo. Meu pai já nessa época trabalhava mais na área de seguros, do que de vez em quando ele fazia alguma coisa com café também, mas era mais na área de seguros. E ela resolveu vir para Santos para eu nascer em Santos. E como de qualquer maneira, porque queria que o filho dela, talvez fosse um pouco de snobismo, hoje em dia se consideraria, não nascesse no interior, tinha que nascer em Santos. E isso não significava vir para a capital, significava vir para Santos. E como meu pai de qualquer maneira viajava muito, porque ele não trabalhava fixado num único local, porque ele ficava visitando todos os clientes, ou os locais onde tinha havido sinistros, etc., por causa da companhia de seguros, ela preferiu ficar morando em Santos durante uns 2 anos. Meu pai apenas vinha aqui. E depois nós fomos para Bauru, de Bauru para São Paulo, tudo isso até os meus 4 anos. E com 4 anos eu fui para o Rio de Janeiro com a minha família. Mas então a ligação com o Santos é forte, porque ao contrário da maioria das pessoas que nascem em determinado lugar por acaso, simplesmente porque a mãe está ali, no meu caso a minha mãe veio para cá para eu nascer aqui. E há várias historinhas da família, aliás, quase todas as historinhas da família giram em torno de Santos. Aí você vai para o Rio de Janeiro, se fixa lá? Meus pais se fixam lá, nós vamos morar numa pensão no Rio de Janeiro, na Praça General Osório, e depois meus pais se separaram. Aí meu pai morou em muitos lugares, no Rio, em Belo Horizonte, Santa Catarina, etc., mas minha mãe continuou morando sempre no Rio, e eu estudei no Rio até virar diplomata. Então, vamos falar um pouco ali da sua
formação no Rio ali, primeiras letras. Você não quer que eu fale um pouquinho? Desculpe aqui interferir com você, que é historiador, não eu, mas falar um pouquinho, digamos, da minha ascendência, porque eu acho que ela é interessante em relação a Santos. Isso, vamos falar. Pode? Posso falar disso? Porque só para manter a ordem cronológica, assim, né? Não, eu dizia o seguinte, do lado do meu pai, ele veio, ele já tinha um tio que morava aqui, eu acho isso muito ilustrativo, porque é ilustrativo da composição social também de Santos. Ele tinha um tio que trabalhava numa firma de café importante, chamada Barreto Hall, mas enfim, todo mundo chamava de Barreto Hall, tinha até um time de futebol em que meu pai jogou. Então ele veio com essa idade de 19 anos. No caso da família da minha mãe, meu avô veio da Ilha da Madeira, muito novo, eu não tenho certeza se com 12, 13 anos, foi inicialmente trabalhar na Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, era controlador de bilhetes, não sei se teve outros trabalhos lá também, foi muito autodidata e acabou sendo livreiro e sócio de uma grande livraria em Santos, que era o Bazar Paris. Tinha esse nome porque ela importava muitos artigos também, aparentemente, eu não tenho certeza disso, mas alguém me disse que era na Rua do Comércio, e ele se tornou sócio da livraria, não como um sócio capitalista, mas como um sócio do trabalho, né? Naquela época era comum essa sociedade de capital-trabalho. E ele devia ser um livreiro muito bom, porque o próprio Rui Barbosa o utilizava como livreiro para importar livros. Não sei se era a única pessoa que ele usava, mas uma das pessoas que ele usava era esse meu avô. E até tem uma historinha da família que era um dia minha avó queria sempre levar comida para ele, minha avó morava aqui, meus avós moravam aqui na Avenida Ana Costa, ia sempre levar comida para o meu avô, marmita, e um dia ela viu uma aglomeração, ficou com muito medo que tivesse acontecido. Minha avó tinha sempre uma ideia um pouco trágica da vida, aquela coisa espanhola, catalã no caso dela, e na realidade não, era porque o Rui Barbosa estava visitando meu avô. Então tem essa ligação também forte com essas tradições culturais e importância que Santos tinha. E eu acho que tanto meu pai quanto minha mãe me transmitiram isso. E eu, em função dessas ligações todas, embora tenha morado muito pouco tempo em Santos, fui torcedor do Santos Futebol Clube quando não era moda ser torcedor, a não ser quem era daqui mesmo, né? Quem morava aqui. Mesmo assim, uns eram da Portuguesa Santista, outros eram do Jabaquara, mas eu, antes do Pelé, já torcia pelo Santos. Só para contar um pouquinho da relação com o Santos. Muito bom. Até que me pergunta para o ministro se torce para o Santos. Já está respondida. Já está respondida. Então vamos ao Rio, então, né? Primeiro, eu acho que eu vejo assim do lado dos meus pais, tudo uma adaptação fácil, porque eles sempre diziam que o Rio se parecia um pouco com Santos. Quer dizer, ponto maior, naturalmente, era a capital da República na época, mas é uma cidade que tinha semelhanças, né? A proximidade do mar, essa coisa toda. Eu estudei no Rio de Janeiro a maior parte do tempo, exceção um pequeno período num colégio particular, que era um colégio, digamos, laico. Os fundadores eram positivistas, mas nessa época não, era um colégio laico, colégio Meli Souza. Me formei e depois de me formar, trabalhei um pouco em cinema. Cheguei a me preparar para um pré-vestibular de Ciências Sociais, mas resolvi fazer cinema durante 1 ano e meio, 2, trabalhei um pouco em jornal e depois entrei para o Itamaraty. Na época, o Itamaraty não exigia formação universitária prévia. E, enfim, isso ocorreu em 63 e desde então eu fiquei vinculado ao Itamaraty, embora tenha tido 2, digamos assim, escapulidas do Itamaraty, mas sempre dentro do serviço público. Eu fui presidente da Embrafilme de 79 a 82 e fui secretário especial, assessor especial do Ministério da Ciência e Tecnologia quando ele foi criado pelo ministro Renato Archer, e até 88, quando eu voltei ao Itamaraty. Houve assim, algum motivador especial que levasse o senhor a ter interesse sempre na carreira diplomática ou de... Olha, eu vou dizer a vocês uma coisa que às vezes é difícil até de acreditar, né? Porque eu fiz uma carreira muito intensa, obviamente, quer dizer, mais de 1/7 da minha vida eu passei como ministro das Relações Exteriores. Então, é alguma coisa, né?
9 anos e meio, contando o período do Itamar e o período do presidente Lula. Mas, na verdade, eu nunca tinha pensado em ser diplomata. Eu não conhecia nenhum diplomata. Minha família era uma família de classe média, eu diria até que do ponto de vista financeiro mais para baixo, do ponto de vista cultural mais para alto, mas eu não sonhava com isso, eu quis fazer cinema, por circunstâncias que seria muito longo explicar agora. Não deu certo, minha tentativa de cinema, eu era muito jovem, tinha 19 anos, não deu certo porque estava dando certo demais, muito rapidamente, eu não estava preparado para isso. E nesse meio, tentei trabalhar em jornal, mas achei que se eu trabalhasse muito tempo em jornal, não ia conseguir nem estudar. E o Rio Branco, para mim, tinha duas atrações. Uma que era a possibilidade de morar no exterior, e tinha também o fato que era um curso só de 2 anos, porque eu não tinha muito jeito de chegar para minha mãe, depois de ter dito, quando eu resolvi que não ia fazer o vestibular de Ciências Sociais, porque eu estava imbuído assim, de uma filosofia sartreana da autenticidade, né? E que então não ia fazer uma coisa sem ter certeza. Depois de ter dito para ela que eu não ia fazer vestibular, e ela ter me dito, até muito generosamente, casa, comida e roupa lavada, nem para condução, nem para o cigarro, que me levou a pegar uns bicos, fiz tradução no Mágico de Oz, trabalhei, etc. Então eu não tinha cara de chegar para ela 2 anos depois e dizer, olha mamãe, agora eu quero fazer uma outra faculdade, vou me preparar e tal, não tinha como. O Rio Branco era curto, eram 2 anos, então tinha essa circunstância. E a política externa também me atraía. Isso, eu, obviamente, acompanhei muito a política externa no período do início do governo Jânio Quadros, que só teve início, na realidade, e logo em seguida do João Goulart, Afonso Arinos, depois Santiago Dantas, né? Isso era algo que me interessava muito intelectualmente, mas não tinha nenhuma expectativa. Então a circunstância que se deu foi essa. Cinema não tinha dado certo, jornal eu achei que ia me consumir, me exaurir e não me permitir ter tempo de estudar, porque havia um tempo relativamente curto, era o Itamaraty. Na mesma época, um colega meu de turma do colégio fez o exame do Itamaraty e passou. Então eu achei que eu também podia passar. E eu estudei um pouquinho e resolvi, não pensava em ser diplomata. Mas devo dizer que sentia também essa atração pela política externa. Então, isso devia estar também na minha cabeça em algum lugar. Você podia falar um pouquinho antes da sua entrada, dos seus interesses culturais? Você acabou de falar do seu interesse pelo cinema, que você acabou optando em não seguir, né? A leitura, arte... Bom, eu gostava muito de literatura, né? Gostava muito de cinema. Esse colégio em que eu estudei, digamos, era um colégio com muito sacrifício, minha mãe me mantinha lá pelos motivos que eu já te falei, mas era um colégio um pouco assim de elite do Rio de Janeiro, tinha muita mistura cultural, porque também tinha muitos judeus, muitos imigrantes, filhos de imigrantes, né? Então acho que era uma boa mistura cultural e me estimulou muito, né? Eu talvez, se eu tivesse que registrar uma pessoa, eu registraria uma professora de francês que eu tive, era até uma moça, eu não sei nem se é correto usar essa palavra, mas era mulata, né? Baixinha, tinha vindo do Espírito Santo e gostava muito de literatura. E ela percebeu que eu tinha interesse também. Então eu gostava muito de literatura. Depois me interessei muito por cinema. Formei um cineclube no meu colégio, conversava muito sobre cinema. E um dia o Leon Hirschman, que fez muitos filmes, inclusive mais tarde eu vim até ajudar a financiar o filme dele, me sugeriu que eu trabalhasse num filme lá do Rui Guerra, dos Cafajestes. E ele, o que eu vou dizer agora pode soar um pouquinho cabotino, mas você está me perguntando, eu vou dizer. Ele me perguntou, eu falei, mas o Leon, eu não entendo nada, eu gosto de cinema, mas eu nunca fiz nada, não estudei edição. Ele disse, não, você fala bem, quem fala bem faz cinema bem. Aí tá bom, então vamos lá. Mas aí, passadas essas 2 experiências, com o Rui Guerra, depois com o próprio Leon Hirschman, num filme chamado 5 vezes Favela, até fizeram um remake agora, eu fui um dos episódios, eu fui assistente junto com o Flávio Miliati, assistente do Leon. Passada essa experiência, veio uma oportunidade muito rápida de eu dirigir um filme. E eu acho que eu não estava preparado psicologicamente para isso. Mas também tinha um interesse grande pela literatura, então daí que entrou o Itamaraty na minha vida, que não estava nos meus planos. E devo dizer mais, o que eu acho que é uma coisa curiosa talvez, que eu passei os primeiros anos, logo depois veio o golpe militar, então isso foi um baque tremendo entre o primeiro e o segundo ano, porque uma vez que eu entrei para o Rio Branco, eu comecei a me interessar muito até.
pelo Itamaraty, o Ministério de Santiago Dantas, a política externa independente, tudo aquilo era muito atraente. Mas logo em seguida veio o golpe militar, é um corte brutal, para as pessoas da minha geração sabem disso. E aí então eu passei os primeiros anos todos em que eu estava no Itamaraty querendo sair do Itamaraty. Então eu ia estudar em Londres, eu queria terminar lá um doutorado, acabei não podendo terminar o doutorado. Eu acho que se eu tivesse terminado o doutorado eu teria saído, porque eu teria entrado numa carreira acadêmica. Mas a vida é assim, ela que vai conduzindo a gente. E as leituras? Qual é o principal? Os autores principais que você... Olha, eu vou deixando de lado o Monteiro Lobato, né? Que quando eu era garoto, vamos dizer, difícil dizer, mas eu me interessei, se eu fosse escolher assim, um período literário de um certo país, eu sempre digo, eu escolheria a literatura russa do século XIX. Né? Tolstói, Dostoiévski, eu acho que assim, já em literatura de adulto foi o que mais me atraiu. Uma literatura francesa também, eu li muito Sartre, como eu mencionei, Camus, e mais antigos, Stendhal, Balzac, também não sei se eu estou cometendo algum anacronismo, porque algumas coisas eu li depois, mas Sartre certamente eu li nessa época, Camus eu li nessa época, Dostoiévski eu li nessa época, uma boa parte do Tolstói também nessa época, Chekhov. Então eu diria isso. E na literatura brasileira, eu custei engrenar com a literatura brasileira, porque eu não tive bons professores também de literatura. Os meus professores de português em geral, tive até bons professores de português, mas eles não tinham veio literário, então não conseguiam inspirar muito. Então é uma coisa que veio vindo aos poucos. Bom, claro, eu ainda jovem, eu me lembro de ter lido Machado de Assis. O primeiro livro Machado de Assis que eu li, que eu gostei muito, foi o Quincas Borba, e depois fui lendo outros, Graciliano Ramos, etc. Mas aí já na fase dos 17, 18 anos. E os latino-americanos você lia? Não lia. Naquela época não se lia autores latino-americanos, e eu devo dizer que, não sei se 80%, mas 70% ou 80% do que eu li de literatura eu li quando eu era muito jovem. Porque é a época que você também lê, vive aquilo, né? E naquela época não é que não houvesse, tinha um autor que tinha escrito Platero e Jô, não sei o quê, mas não era uma coisa que se lesse com muita frequência, não. Meu pai até lia. Meu pai era sócio de um clube do livro, algo parecido, recebia os livros e vinham um latino-americano. Eu, nessa época, não me lembro de ter lido nenhum latino-americano. Vinha ler mais tarde, Garcia Marques. Então. Ministro, e nessa continuidade, o princípio da sua relação com a política? Bem, eu acho que ela sempre existiu, né? Porque até no cinema, o cinema era uma coisa muito política naqueles anos, né? O cinema novo, que era um despertar, assim, de uma consciência do povo brasileiro, digamos, das elites culturais brasileiras sobre o povo brasileiro, né? Isso já tinha ocorrido de alguma forma na literatura, mas no cinema é um grande comunicador, e eu acho que todos nós que fazíamos cinema na época, estou me incluindo, embora eu não tenha sido diretor de nada, mas enfim, que sonhava em fazer cinema, eu que frequentava os ambientes, achava também que ia transformar o mundo com a câmera na mão e uma ideia na cabeça, como dizia o Glauber. Então, quer dizer, eu sempre me interessei muito por política. Tanto que esse segundo filme que eu participei era produzido pelo Centro Popular de Cultura da UNE, mas eu nunca tive cargo, eu nunca fui candidato a um cargo na UNE ou nada disso. Era sempre vinha sempre pelo lado cultural o meu interesse pela política. Bom, evidentemente aquele momento foi um momento muito dramático do Brasil. Nós acompanhamos a instalação do parlamentarismo, a tentativa do Santiago Dantas de ser primeiro-ministro, depois as reformas de base do Jango, o golpe militar, e o golpe militar teve um impacto muito forte na minha geração, não só, eu acho, diretamente em relação à política, porque eu não estou falando nem na tortura, essas coisas que apareceram mais tarde, né? Pelo menos ficou claro mais tarde. Eu digo mesmo porque quebrou essa descoberta do Brasil que estava sendo feita naquela época. Era como se, de repente, o Nordeste, que eu tinha passado a reconhecer, seja nos livros do Graciliano, seja até em livros de geógrafos, ou do José de Castro e outros, de repente aquilo acabou, porque não se falava mais. Na classe média, ainda falava da classe média, a gente falava no máximo da taxa de inflação, e as coisas se distanciaram. E demorou que isso voltasse. Então foi isso.
Aí eu fiquei muitos anos na diplomacia, de alguma maneira voltei a uma atividade que não deixava de ser um pouco política, na Embrafilme, né? E tanto assim que saí por causa do filme Pra Frente Brasil, que era um filme que denunciava a tortura feito pelo meu antecessor na Embrafilme, mas produzido integralmente na minha época, denunciava a tortura no governo militar, já numa fase anterior. Nessa época eu estava na Embrafilme, já não havia tortura, pelo menos sistemática, né? Mas ainda assim foi considerado muito, muito forte pelos militares, mexeu lá no nervo exposto do autoritarismo, e eu tive que sair. Foi o filme Pra Frente Brasil, e eu saí exatamente no dia 1º de abril de 82, e eu dizia, olha, exatamente 18 anos da chamada Revolução, mas ela não atingiu a maioridade, porque ela não pode aceitar um filme como Pra Frente Brasil. Você falou que o impacto que teve o golpe na geração de vocês. Fala um pouco ali, como foi o golpe ali dentro de Itamaraty? Como vocês sentiram ali o golpe ali dentro? Olha, ali eu vou lhe dizer o seguinte, para você ter uma ideia de como eram as coisas, eu vou lhe dar uma informação que é interessante. A minha turma entrou eu fiz o exame, comecei a fazer o exame em 62, terminei em 63, a minha turma foi justamente em 63 e 64. Então, no ano de 63, mais para o fim do ano, a gente já começava a discutir quem ia ser o paraninfo da turma quando a gente terminasse em 64. O candidato, que eu vou dizer parece um absurdo, e ele que vai me perdoar que eu diga isso, mas é verdade. Eu não vou dizer nem da direita, mas o candidato da ala mais conservadora era o Celso Furtado, por incrível que pareça. Porque o candidato da esquerda era o Miguel Arraes, né? Isso até o golpe. Passado o golpe, o candidato da esquerda passou a ser o Alceu Moroso Lima. E o da direita, o ministro das Relações Exteriores da época, sei lá. Então você vê como isso atingiu as atitudes todas psicológicas das pessoas, né? Quer dizer, aquilo foi uma... Eu não era um militante, eu não estava fazendo política diretamente, eu tinha muitos amigos que faziam, eu frequentava a Faculdade Nacional de Filosofia, eu tinha acabado, aliás, de fazer vestibular para filosofia, porque eu acho que eu sempre tive esse sonho de fazer uma coisa meio diferente, não burocrática estritamente. Mas depois esse curso de filosofia também primeiro foi podado de muitos dos professores, foram atingidos pelos AIs vários, e também, eu não sei se o motivo foi político ou econômico, eles tinham aberto um curso à noite, que eu podia fazer, porque era compatível com o Rio Branco. E eles terminaram com o curso à noite. Então, eu acabei não podendo. Eu fiz vestibular, passei até primeiro lugar no vestibular de filosofia, mas acabei não cursando. Então, isso atingiu a vida das pessoas de maneira muito direta. Eu, no meu caso, nos primeiros... nós éramos muito atuantes, mesmo dentro do ambiente do Rio Branco, né? Eu ia pouco ao Itamaraty, na realidade, porque o Rio Branco, naquela época, o Instituto de Preparação ficava num prédio, num outro lugar. Então, mesmo dentro do Rio Branco, nós tínhamos uma atividade, grupos de estudos, e eu, nos primeiros dias, talvez de maneira totalmente imaginária, porque eu temi muito de que algo mais forte fosse acontecer. Acabou, o tempo foi passando. Eu tive muita dificuldade no início de trabalhar as minhas primeiras missões no Itamaraty, por exemplo, eu tive que fazer um discurso que acabou sendo muito elogiado pelo ministro, que era um discurso que o Vasco Leitão da Cunha, que era o primeiro chanceler do governo militar, fez para o ministro de Portugal, que veio visitar o Brasil, chamava Franco Nogueira. Vocês podem imaginar quantas voltas eu não tive que dar na minha cabeça para fazer alguma coisa que não me ofendesse, quer dizer, era um ministro. Não podia deixar de fazer. E fiz, e consegui lá fazer uma coisa meio anticolonialista, assim, em geral, falando das lutas contra franceses, holandeses, essas coisas. E acabou sendo até apreciado o discurso. Mas depois eu fiz logo, em seguida tive que fazer um outro, que o Castelo Branco fez para o Saragat, que esse era, por um lado, mais fácil, porque o Saragat era social-democrata, presidente da Itália. E, em função desses dois discursos, me pediram que eu produzisse o discurso do Santiago Dantas, perdão, que o Castelo Branco, quem dera, você viu o ato falho, que o Castelo Branco faria para a minha turma, quando ela se formasse, pela formatura. E eu não quis fazer. E eu falei com o meu chefe, falei, olha, eu não vou fazer, eu não tenho condições. Uma coisa é eu fazer um discurso profissional,
Outra coisa é eu fazer um discurso, botar, não falei com essas palavras, mas quiser colocar na boca de um presidente que saiu do golpe, uma mensagem que eu ainda por cima sei que muito bem que a qual ele vai querer não corresponde ao que eu penso, eu falando para os meus colegas. Isso eu não tenho condições de fazer. E o meu chefe foi muito compreensivo, era o embaixador Eiras, um diplomata muito tradicional, e ele disse, não, então vou dizer o seguinte, ele primeiro se surpreendeu muito e tal, depois disse, não, eu vou dizer que você está doente. E eu não fiz. No final nada aconteceu, porque a minha turma, como era uma turma muito rebelde por causa desse período, primeiro nós insistimos no Alceu de Amoroso Lima com o Paraninfo, depois não deu certo, hoje nós mudamos o Paraninfo para o Dias Carneiro, que era um diplomata que tinha sido presidente da SUMOC, que é o predecessor do Banco Central, mas que também tinha uma fama assim, de ser um pouco diferente da linha do governo militar. Mas aí também teve um discurso, eu não era orador, mas eu participei lá de um comitê que ajudou, mas o nosso discurso também foi vetado, então acabou não havendo formatura. E o Rio Branco passou anos e anos e anos sem ter formatura. A primeira turma que não teve foi a minha. Então, quer dizer, nós éramos totalmente cortados da política. Enfim, não vou contar toda a minha vida, porque fica muito longo, mas não deixei de ter uma ou outra oportunidade interessante. Mais tarde, mas eu estudei em Londres, tentando fazer um doutorado, não terminei porque acabei sendo removido para outro posto antes do que eu pensava, mas então eu fui me compensando com essa vida acadêmica. E depois trabalhei no gabinete do Silveira, não no gabinete propriamente, mas na assessoria de planejamento dele, que foi interessante, porque foi um momento bom do ponto de vista da política externa, apesar das limitações que ainda existiam. Cuba era uma limitação certa, que era algo que não podia, mas em várias coisas nós fizemos avanço, Angola. A África era um avanço, né? África, no período Silveira, o avanço é um avanço conceitual. É o fato de nós fomos o primeiro país a reconhecer a independência na Angola. Ele não fez grandes peregrinações à África, nem fez muito. Curiosamente, o antecessor, que era o Gibson, que do ponto de vista conceitual, eu não vou dizer que ele também não tinha condições naquela época, provavelmente, mas enfim, a política continuou a mesma, né, que, enfim, de apoio tácito que fosse ao colonialismo português, mas não era só tácito, porque você tinha que votar na ONU, ele votava de maneira que... E o Silveira então muda isso com esse reconhecimento. Agora, por outro lado, o Gibson foi a vários países africanos, talvez até para compensar um pouco, ele sendo pernambucano, devia ter um quê de Joaquim Nabuco lá E o Silveira não foi tão ativo, mas o que ele fez foi muito importante, muito importante. E não só nessa área, reconheceu a China, né, teve uma política atuante para o Oriente Médio, também não foi muito o país do Oriente Médio, que me consta, mas teve uma política assim, mais aberta em relação de aproximação com os árabes, talvez um pouco por influência do próprio Geisel, que também tinha sido da Petrobras. Enfim, foi interessante trabalhar com o Silveira, em resumo. Foi uma política de uma certa independência com relação aos Estados Unidos, manifestada nesses episódios que eu estou contando. Depois houve o rompimento do acordo militar, enfim, foi um período interessante. Aí eu fui para o Embrafilme, onde eu fiquei 3 anos, saí por essa razão que eu já contei, do filme Para Frente Brasil. Aí voltei novamente, meio, digamos, em surdina, né? Porque para ter volta, a minha alternativa era ou largar de vez o serviço diplomático, mas eu tinha 4 filhos para criar, o único trabalho que eu tinha, a única profissão que eu tinha era essa, porque eu nunca cheguei sequer a me formar no doutorado, senão eu teria talvez tomado um outro caminho. E aí voltei a trabalhar, fui morar na Holanda, depois conheci o Renato Archa, por uma circunstância que se interessar eu posso contar. Eu fui e trabalhei com ele na ciência e tecnologia, foi outro momento importante. E trabalhei com certa proximidade com o Ulisses Guimarães também, então também tinha a ver com a política. Eu não tinha relações próximas, tinha admiração assim, mas não tinha relações próximas com o PT nessa época. E depois já fui, aí já, enfim, encurtando um pouco a história, eu fui promovido a embaixador depois de 10 anos, e aí voltei para ser ministro, tinha trabalhado com o José Aparecido, em parceria com ele, foi quem seguramente me ajudou na promoção a embaixador, e ele depois me convidou para ser secretário-geral, quando o Itamar Franco foi presidente, o convidou para ser ministro. E ele chegou a ser nomeado ministro, ele nunca foi empossado, mas ele chegou a ser nomeado. Por motivo de saúde, ele acabou não sendo, e eu fui convidado para ser o secretário-geral, que é o posto número 2, e como ele nunca assumiu, passado, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses, o Itamar resolveu me efetivar como ministro.
E foi o meu primeiro período, 1 ano e meio. Eu sempre dizia, brincando, mas também é verdade, que se não tivesse havido Itamar, não teria havido Lula, porque nem as pessoas iam me conhecer como eu já tinha sido ministro antes, era mais fácil. E aí voltei a ser embaixador, fui embaixador na ONU, Genebra, e depois fui ministro do Lula, que eu não conhecia. Conheci o Lula, para não dizer que eu nunca o tinha visto pessoalmente, eu tinha visto uma vez uma recepção na embaixada da antiga, você vê que faz tempo, da República Democrática Alemã, da RDA, na época em que ele era candidato, em 89. Mas eu nunca tinha estado com ele pessoalmente. A primeira vez que eu estive foi para ele justamente conversar comigo e entrevistar. Ele pediu que eu voltasse daí a 4 dias, dessa segunda vez ele me convidou, sempre no meio da conversa. E a política, fala um pouco da política exterior do Brasil, né? O Brasil tinha uma política independente, ali tentado ali pelo golpe, veio o golpe, e as coisas vão mudando, e depois do golpe, como é que foi assim? Então, houve uma grande quebra, uma grande ruptura, imediatamente no pós-golpe, né? É o período Castelo Branco, do Roberto Campos, com muita influência. Os ministros do exterior, na realidade, não tinham muita influência. Era o Vasco Leitão da Cunha, era um gentleman, uma pessoa e tal, mas não tinha influência. Quer dizer que protegeu um pouco da Itamaraty, da sanha repressiva. Depois veio o Juraci, que teve aquela frase infeliz: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Isso foi ainda no período Castelo Branco. Mas aí, quando veio o período Costa e Silva, já volta a haver um ensaio assim, de buscar novamente algumas coisas mais nacionalistas. Houve algum esforço na área da política nuclear, por exemplo, é quando o Brasil se recusa, naquela época, a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Retomam-se algumas ideias da área econômica internacional, né? Por exemplo, a participação do ministro Magalhães Pinto no UNCTAD 2, o discurso que ele fez é um discurso progressista, e eu ajudei a fazer, não fui a única pessoa que participou dele, mas ajudei a fazer. Então começa isso, e curiosamente, quer dizer, mesmo no pior período, que era o período Médici, nessa área econômica o Brasil mantém. Então as pessoas, digamos, que não podiam abertamente lutar contra o governo militar, elas tendiam a se refugiar na área econômica. Eu acho que muitos depois se refugiaram tanto que nunca mais saíram só desse aspecto e ficaram na área técnica exclusivamente. Mas ela permitiu, pelo menos, você guardar um pouco de, digamos, de dignidade, enfim. Aí, como eu disse, depois já no governo Geisel, as coisas melhoram um pouco, do ponto de vista da política externa e depois da política interna também. E o Geisel fez uma política, para a época, bastante positiva, né? Tinha limitações, uma grande limitação era Cuba. Cuba era um assunto que não se podia falar, os militares não admitiam. Eu, no governo Figueiredo, como presidente da Embrafilme, e com o concurso, naturalmente, de outras pessoas, aliás, digamos, eu até fui mais um coadjuvante do que um ator principal, ajudei um pouco da gente começar uma espécie de diplomacia do ping-pong, com relação à diplomacia do ping-pong. Não sei se vocês se lembram, que foi o primeiro, houve um torneio de ping-pong entre Estados Unidos e China, então isso foi o prelúdio do reconhecimento, né, do restabelecimento de relações. Então, aproveitando os filmes. Por quê? Porque Cuba tinha muito bom cinema, tinha muito interesse em cinema, latino-americano em geral e brasileiro em particular. Só que nós não podíamos vender os filmes para Cuba. Então o que aconteceu? Os filmes eram vendidos por um agente internacional qualquer que depois vendia para Cuba e a gente não recebia nada. E eu propus, claro que a ideia original não foi minha, mas eu propus que o Brasil pudesse vender diretamente, que a Embrafilme constituísse um agente, quer dizer, não seria a Embrafilme vendendo, não seria a empresa estatal vendendo, mas que a gente constituísse um agente, um brasileiro, pessoa que aliás depois muito conhecida, que era o Ney Sulevich, constituísse um agente que fosse levar os filmes para Cuba. Bom, esse assunto, que aparentemente é uma coisa tão simples, eu estava na Embrafilme, levei o secretário-geral Itamaraty que disse: olha, isso aqui é uma coisa complicada. Eu falei: mas e se eu falar com o Golbery? Porque o Golbery já tinha me dado umas demonstrações de alguma virtude. Falei, se o Golbery deixar, tudo bem. E eu falei com o Golbery, que achou que estava bem, e assim se fez. Quer dizer, então os primeiros atos que de alguma maneira envolviam o governo brasileiro com Cuba, bilaterais, porque no plano multilateral a gente continuava se encontrando, porque até às vezes as posições eram coincidentes nas reuniões assim, internacionais. Eu participei de alguma forma.
de alguma forma modesta, mas participei. Mas o reconhecimento só veio, quer dizer, o restabelecimento só veio com o governo Sarney. Né? Com Sarney, e aí com Sarney muda a política externa? Olha, com o Sarney tem algumas coisas importantes na política externa. É muito difícil, não vou fazer só em poucas palavras uma análise da política externa do Sarney, porque eu acho que seria difícil fazer. Mas eu diria que as coisas que mais chamam a atenção, uma é Cuba, logo nos primeiros, não sei se no primeiro ano, eu não estava com ele, porque não estava no Ministério, eu estava trabalhando com o Renato Acha na Ciência e Tecnologia, trabalhei uns 8 meses com Luiz Henrique, que sucedeu o Renato Acha, esse que foi governador de Santa Catarina, até pouco. Mas o Sarney fez algumas coisas importantes. Uma foi Cuba, a outra foi a aproximação com a Argentina. Eu acho que isso foi a coisa mais notável, porque foi daí que foi, politicamente, isso criou a base para que depois pudesse fazer o Mercosul. E, em geral, em relação à América Latina, o presidente Sarney tinha, ele, pessoalmente, uma abordagem positiva. Bom, e as relações, digamos, com a União Soviética se tornaram normais. Quer dizer, então, sobre esse aspecto, foi uma política bem positiva, eu diria. Eu acho que ele evitou confrontações maiores com os Estados Unidos. De alguma maneira, a área em que eu estava tinha um tema que até gerava confrontação, mas mais de um tema, na realidade. Um que era informática, política nacional de informática, e o outro que era os patentes. Então a gente até às vezes achava que o Itamaraty, eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, achávamos que o Itamaraty estava sendo excessivamente cauteloso, mas de um modo geral, acho que o Brasil foi se inserindo. Inclusive, por exemplo, a atuação do Brasil na rodada do Uruguai, no início da rodada do Uruguai, o Brasil teve a primeira vez que teve uma aliança assim, com a Índia, com outros países em desenvolvimento. Se deve muito ao embaixador Paulo Nogueira Batista, que era o embaixador em Genebra. Enfim, e outro fato que eu notaria do governo Sarney, um dos que eu já mencionei, é que ele fez o seu último, se não me engano, acho que ele fez 2 discursos na ONU. Não era comum presidentes irem à ONU, se tornou comum recentemente. Ele fez 2 discursos. Acho que no último, que foi no último ano, se eu não me engano, ele propõe uma reforma do Conselho de Segurança com a criação de novos membros permanentes, sem direito a veto, entre os quais o Brasil. Então, quer dizer, quando as pessoas dizem, isso é mania do Lula, ou isso é mania do Celso Amorim, isso já vem vindo, né? Aliás, diga-se de passagem, nos anos em que eu fui ministro Itamar, naturalmente eu mantive essa política sem nenhum problema, mas mesmo nos anos do presidente Fernando Henrique, embora ele às vezes tivesse umas expressões assim mais céticas quanto às possibilidades de reforma, eu fui embaixador na ONU, eu defendi uma posição claramente favorável à reforma e nunca fui repreendido por isso. Posso ter sido mais ou menos estimulado, mas nunca fui repreendido. E essa posição e essa relação do Brasil e dos Estados Unidos, você podia comentar um pouco isso? Assim, desde sempre? Né? Oi? Desde sempre ou desde quando? Porque é uma coisa muito complexa. Primeiro em relação... Eu vou fazer uma coisa um pouco genérica, porque eu acho que até vale a pena até para minha própria cabeça aí. Você depois anota, esse aqui depois serve para mim aqui, para escrever alguma coisa. Não, é o seguinte, eu acho o seguinte, o início da relação Brasil-Estados Unidos mais forte é justamente no período do Barão do Rio Branco e o Joaquim Nabuco, sendo o Joaquim Nabuco o embaixador lá. E eu estudando um pouquinho mais, eu não sou um estudioso profundo do Joaquim Nabuco, mas eu fiz uma palestra recentemente, então eu estudei um pouquinho mais e fiquei procurando ver por que afinal das contas o Joaquim Nabuco tinha aquela obsessão tão forte com os Estados Unidos. Então, primeiro tem o negócio, tem a questão da modernidade, né, em relação à Europa, e segundo tinha isso, exatamente, que era você se afastar um pouco de um domínio exclusivo europeu, quer dizer, não deixava, querendo ver, digamos, com bons olhos, não deixava de ter um valor positivo essa aproximação com os Estados Unidos. Só que isso depois foi se acentuando, se transformou numa dependência muito grande. Claro que tem um intervalo aí que é o período do Getúlio, inclusive até a tentativa de aproximação com o eixo, e mais tarde novamente o Getúlio já no período democrático, com as medidas tipo criação da Petrobras e presença do Estado na economia, que os americanos certamente não apreciavam. Nunca estudei a fundo como é que foram as relações diplomáticas propriamente, mas é natural que não apreciasse. Mas vem o Juscelino, propõe uma operação pan-americana para dar um conteúdo econômico e comercial, pelo menos a essa relação de quintal com Casa Grande que nós tínhamos,
e, curiosamente, os americanos resistem, né? Resistem no governo, acho que ainda Eisenhower, quando o Juscelino propõe, e já no governo Kennedy eles fazem a versão deles da Operação Pan-Americana, que é a Aliança para o Progresso, né? De certa maneira, é o tipo de coisa que fica na cabeça do Clinton, que depois vai fazer novamente as cúpulas das Américas, etc. E tal. Bom, é uma relação complexa do Brasil com os Estados Unidos, né? Sempre assim, um pouco de complexo de inferioridade, um pouco de excesso de cautela, muito temor. Mas eu mesmo vi e vivi momentos em que o Brasil teve atitudes independentes ao longo desse, eu já mencionei na época do Silveira, as atitudes que foram tomadas. E eu não vou negar que em outros momentos tem havido outras atitudes independentes importantes, mas eu diria que justamente uma das características do período Lula foi não hostilizar, porque pelo contrário, nós tivemos uma relação muito madura com os Estados Unidos, a ponto de que o presidente Lula teve nos Estados Unidos 2 vezes, sem contar a vez que ele teve como presidente eleito, duas vezes para visitas oficiais, né? E recebeu o presidente Bush aqui 2 vezes, mas isso não era muito comum. Eu tive inúmeras vezes com os vários secretários de Estado ou secretária de Estado, tratando de assuntos importantes, fizemos acordos na área do etanol, tivemos atuação conjunta em algumas, ainda que com nuances, diferenças, como no caso do Haiti, tivemos a cooperação para evitar que a situação na Venezuela pudesse descambar para uma guerra civil, com a criação do grupo de amigos. Enfim, tivemos uma relação muito madura com os Estados Unidos. Agora, eu diria que, sobretudo no próprio Brasil, uma visão de que o Brasil tem que ser sempre muito cauteloso, tem que sempre pedir licença, não pode fazer as coisas sem... Quer dizer, há um medo de ser adulto no Brasil, né? Porque, no fundo, há um certo conforto em não ser adulto. Quer dizer, ser adulto é muito bom, porque você pode fazer muito mais coisas que você não fazia quando era jovem, quando era criança, mas também traz muito mais responsabilidade. E eu acho que há no país uma mentalidade, mas há também setores interessados em manter essa mentalidade que não querem que o país seja adulto. Quando o presidente Lula fez a primeira viagem aos países árabes, que aliás foi a primeira viagem no chefe de Estado aos países árabes, as pessoas me perguntavam assim, jornalistas, mas vem cá, vocês perguntaram antes a Washington se podia vir aqui na Síria, se podia vir? Como? Ele não pede licença a ninguém, a gente pode até conversar e dizer o que viu e o que não viu e dar conselhos, ouvir conselhos, está tudo bem, agora nós não vamos pedir licença, né? Mas é essa visão, quer dizer, e é uma visão tão estreita que 3 meses depois do Lula, ou 2 meses depois do Lula, o primeiro-ministro da Espanha, o Aznar, que era um homem sabidamente conservador, que participou inclusive ativamente da aliança para a invasão do Iraque, foi lá, a Líbia, que era um outro país que ele foi visitado, na época que também foi objeto de crítica. E uns 6 meses ou menos depois o Tony Blair foi. E eles podiam, nós não podíamos, nós teríamos que pedir licença. Então a maior luta aqui é contra essa mentalidade. O Silveira dizia uma coisa, que o pior tipo de colonialismo é o colonialismo mental. Então eu acho que uma das coisas que o governo Lula fez, e eu acho que isso irritou muito a muita gente, foi quebrar um pouco os parâmetros desse colonialismo mental. Quebrar totalmente é difícil, viu? É muita coisa, porque é muito forte e o que é bom vem de fora e a gente não pode. Então ele fez isso na OMC, fez isso em relação à ALCA, fez isso na questão do Irã, fez isso em relação a outras questões do Oriente Médio, fez em relação à integração da América do Sul, né? As pessoas diziam, quando a gente estava fazendo a integração da América do Sul, não só Mercosul, mas vocês estão cutucando a onça com vara curta. Mas por que cutucando a onça com vara curta? Né? Quer dizer, no sentido que, isso aqui é quintal dos Estados Unidos, a gente... Mercosul ainda vai, porque aqui no sulzinho do continente, mas saiu daí não. Então, era preciso quebrar muitos tabus, e eu acho que eles foram quebrados. África, as pessoas perguntavam ao presidente Lula por que ele estava na África. Eu falei, gente, olha para o povo brasileiro. Nós somos o maior país de descendentes africanos do mundo. E além do que, além de tudo, fazem-se bons negócios aqui. Né? Hoje, o nosso comércio com a África subiu, não sei agora 2010, nem vi as cifras, porque sabe como é que é? Você deixa de ser ministro também já. Mas o nosso comércio em 8 anos subiu assim de 5 para 25 bilhões aproximadamente. É uma coisa impressionante. Impressionante.
É claro que as nossas importações aumentaram muito, porque a gente compra muito petróleo de Angola e da Nigéria, mas não foi só isso, foi também muita exportação, muita venda, empresas brasileiras hoje em vários setores, nos lugares mais diversos da África, com os países árabes a mesma coisa. Então o Brasil, quando vê a crise econômica, estou mudando de assunto totalmente, mas acho que é importante, quando vem a crise econômica, o Brasil é um país que não depende só dos Estados Unidos, ou só dos Estados Unidos e da Europa, e graças a isso nós conseguimos nos manter, mais ou menos, né? A marolinha pode ter sido um pouco maior, um pouco menor, mas não foi o tsunami que outros países enfrentaram. Graças a essa diversificação de parcerias, graças também, naturalmente, a uma política no mercado interno. Essa política com os países da América do Sul, você falou, foi difícil, né? Olha... Assim, sobre as críticas, né, das pessoas. As pessoas, uma vez, numa entrevista de televisão, um jovem jornalista, até bem jovem, até achei que ele... Assim, mas por que o senhor, falando comigo, por que o senhor dá tanta atenção à América do Sul? Eu falei, porque eu moro aqui. Se eu morasse em outro lugar, ia dar atenção a outro lugar. Eu moro aqui, né? Então eu não posso. Né? Você pode ficar sonhando, né? Para quem está no Rio, Copacabana Palace, você mora no Copacabana Palace, eu não moro no Copacabana Palace, eu moro na Superquadra Sul, não sei das quantas, tem que dar atenção. Mas enfim, isso aí, digamos, falando mais seriamente, as pessoas achavam que não tinha futuro. Hoje em dia, a América do Sul compra mais do que os Estados Unidos no total, no Brasil, bem mais. Bem mais. A América, eu não sei, porque os números têm variado e a crise também mudou um pouquinho, mas é 19 a 20% do total das nossas exportações. América do Sul apenas. A América Latina como um todo, e Caribe, é responsável por 47% das nossas exportações de manufaturados. 47% das nossas exportações de manufaturados na América Latina e Caribe. Então, é como a África, quer dizer, com muito mais potencial, obviamente, investimentos. Então, quer dizer, além de tudo, hoje não se vê mais falar, criticar, até críticas à América Latina, ninguém pode criticar. Então, quando a gente começa uma política com o Oriente Médio mais forte, sabe por que vai perder tempo com o Oriente Médio? Tem que ficar na América Latina. Ué, até pouco tempo atrás não podia ser América Latina, tinha que ser só Estados Unidos e União Europeia. Então é isso. E olha, nós fizemos isso tudo sem prejuízo de ter boas relações com as grandes potências. Eu acho até que, pelo contrário, foi por causa dessa nossa independência que a União Europeia propôs para o Brasil uma parceria estratégica, que ela tem só com 5 ou 6 países. Os próprios Estados Unidos propuseram um diálogo global, né? Tivemos eu não diria nem desentendimento, tivemos essa visão diferente de perspectiva com relação à questão do Irã, porque na realidade eles mudaram, não fomos nós que mudamos, eles mudaram, e de certa forma ficou difícil para eles explicar que eles estavam contra um acordo que eles mesmos tinham proposto. Isso talvez os tenha tornado mais irritadiços e sensíveis. Mas, fora isso, eu acho que as perspectivas são boas. Quando a Hillary Clinton esteve aqui para a posse da presidenta Dilma, falou comigo de maneira muito afetuosa, brincou, e até ele falou, pois é, nós sempre tivemos boas relações, ela disse uma coisa assim. Lembrando assim, de outras coisas, Haiti, até mesmo a solução do problema de Cuba na OEA, nós ajudamos Cuba, evidentemente, mas ajudamos também que os Estados Unidos não ficassem isolados, porque não tem sentido, como você vai isolar os Estados Unidos? Não é uma coisa que não tem sentido. Então, fizemos sempre essa política sensata, como no caso da Venezuela e em outros casos. E aí ela falou, tivemos sempre muito boas relações, guardarei boas recordações. Eu falei, uma coisa é certa, nossas relações não foram tediosas. Ela disse, isso mesmo, mas não foram. Enfim, e eu acho que tem uma perspectiva boa pela frente também. Presidente, ou ministro. O governo Lula, tivemos assim, do meu ponto de vista como historiador, né, a gente tivemos algumas situações externas importantes, né? A criação do G20, né, do G20, essa relação com a Venezuela, que sempre foi muito criticada, e essa própria relação com o Irã. Só podia fazer um painelzinho assim dessas. Bom, G20, foi isso, né? Bom, G20 primeiro tem que lembrar que tem 2 G20s. Né? Quer dizer, existia já antes um G20 no FMI, mas que não tinha importância alguma, porque ninguém nem ia às reuniões, nem os ministros iam. Na OMC, nós criamos um G20, mas que era só de países em desenvolvimento, na reunião de Cancún, que mudou o padrão de negociações da Organização Mundial do Comércio.
E, de certa maneira, também mostrou como os países em desenvolvimento eram indispensáveis para o encaminhamento de qualquer solução no campo econômico e financeiro. Então, quando vem a crise financeira, se cria o G20, esse G20 dos chefes de Estado, que a gente vê agora, e eu acho que eles são um testemunho, uma comprovação do fato de que as receitas para solução de crises não podem vir só dos países ricos, e não só as receitas, mas também as próprias ações. E eu acho que eu me lembro de ter ido numa conferência na Sciences Po, eu acho que foi no início de 2009, se eu não me engano, em que eu falei que o G8 morreu. E aí fui criticadíssimo. A imprensa brasileira então me criticou que não acabava mais. Meses depois, houve a conferência de Pittsburgh, do G20, em que os líderes disseram, não disseram com essas palavras, mas disseram que o G20 era o principal fórum econômico, etc, etc, etc. Então é óbvio, foram políticos para discutir coisa econômica. Então, na realidade, o G8 morreu. Pode não estar enterrado ainda, pode estar ainda meio embalsamado, mas ele não é mais, não tem nenhum significado nem de efetividade das decisões, porque você não pode tomar decisões sem os países em desenvolvimento, sem Brasil, Índia, China, etc., nem legitimidade, porque não representa o mundo. Então é isso. Então isso foi a mudança. Brasil e Venezuela, eu acho que o Brasil tem uma relação próxima com a Venezuela, procurando sempre apoiar a Venezuela, as coisas positivas, que serão as medidas sociais, sobretudo do governo Chávez, e ao mesmo tempo estimulá-lo a uma linha de maior diálogo com os vizinhos, de maior moderação, inclusive com a oposição interna, porque a oposição interna também na Venezuela, as pessoas falam do Chávez, mas é que também não veio oposição. A Venezuela era uma sociedade altamente elitista e altamente fechada. Eu uma vez fui visitar a Venezuela, quando eu era ministro do Itamar, que era a época do governo Caldeira, que era um homem ligeiramente avançado, vamos dizer assim, já velhinho, mas ele era considerado um social-democrata. E eu, num determinado momento, estou na embaixada, fui convidado lá para um almoço, tinha lá um almoço de empresários, e aí eu vejo, começo os empresários só estão falando de golpe. E eu falei para o embaixador, vamos parar com isso aqui, porque daqui a pouco nós estamos aqui no meio de uma conspiração, né? E isso era contra o Caldeira, então você imagina contra o Chávez, era uma coisa muito, muito violenta. Então, eu acho que o Brasil ajudou nesse diálogo, ajudou a moderar, ajudou que tenha havido o referendo revocatório, ajudou que as eleições se realizassem. Chávez ganhou umas, outras não tanto, mas está aí. E eu acho que está uma paz que, a meu ver, tenderá a se consolidar com o vizinho lá, que era mais difícil para eles, que era a Colômbia. A Colômbia também está se aproximando mais da América do Sul. Eu acho que isso que vocês estão falando é mais memória, mas eu vou me atrever a falar uma coisa para frente. Uma das coisas mais importantes que podia acontecer na América do Sul era a Colômbia entrar no Mercosul. E ela perceber que ela tem mais futuro na América do Sul do que com os Estados Unidos. Não é que ela tem que brigar com os Estados Unidos, não, nem nós não brigamos, mas é que lá nos Estados Unidos tudo é complicado. Todos os mercados têm lobbies que defendem, tudo que você vai exportar a mais já toca num nervo exposto lá, que tem um senador da Flórida ou do Missouri, ou não sei de onde, que se opõe. E nós aqui, no fundo, somos mais abertos. Então, eu acho que como a Colômbia não tem uma economia, creio eu, também não fiz isso tudo muito a fundo, não é uma economia relativamente mais aberta, por exemplo, do que a do Chile. Para o Chile é muito difícil entrar como membro pleno para o Mercosul, porque eles têm tarifas muito baixas. Eu acho que a Colômbia não seria impossível, não. Isso seria uma grande coisa, uma grande coisa. E Bolívia? Olha, Bolívia, a nossa relação foi, eu achei, muito calma, muito madura. Não quero ser paternalista, porque a gente não deve só paternalista, mas foi um pouco de um irmão mais velho que compreende que às vezes o irmão mais novo vem aqui, te dá umas caneladinhas e tal, mas você segura, você não vai bater na cabeça do seu, com uma cacetada no irmão mais novo só porque ele te deu uma caneladinha. Você segura ele, faz assim, acalma, tranquiliza. Em algumas coisas ele tinha razão, porque você estava implicando mesmo com ele. Então ele, aqui fazendo uma metáfora, né? Mas quer dizer, não é que implicando, mas digamos. Veja bem, as companhias de petróleo
na Bolívia tinham, antes, eu acho, das nacionalizações, 50%. Houve a nacionalização, eu não tenho certeza do número exato, no caso da Petrobras. Mas dos 50%, o Estado olhando passou a ficar com 80%. E a Petrobras continua lá e continua tendo lucro. Então devia ter um tremendo lucro, gente. Mas cá entre nós. Então eles tinham lá as suas razões. E da maneira que nós agimos, claro que algumas vezes eles exageraram. E a gente teve que ir lá, eu fui lá falar com o Evo Morales, o próprio presidente Lula me pediu, vai lá falar com eles, porque quando eu vejo aqueles índiozinhos pobres, eu não consigo, então vai lá você e tal. Então eu tinha que ser o durão. Então eu ainda ia lá falar com o Chaves, com o Morales e tal. E no fim as coisas se compuseram. Não faltou uma molécula de gás para o Brasil, que era uma coisa muito importante, absolutamente prioritária, ao contrário do que aconteceu na Europa em função daqueles problemas da Rússia com a Ucrânia. Então, eu acho que foi bem. Fizemos a coisa certa e vamos indo agora. Em Itamaraty, em relação a na sua administração, houve um trabalho voltado mais à inclusão dos negros, o trabalho. Olha, como é a sensação dos negros dentro do Itamaraty? É verdade que eu tenho um negro só, embaixador? Olha, o conceito de negro no Brasil é diferente do conceito de negro do que era, né? Pelo menos tradicionalmente. A minha chefe de gabinete, que é a atual embaixadora na Unesco, deu uma entrevista para a revista Raça. Ela assume, digamos, ser afrodescendente também, é mestiça, né? Então esse que é o embaixador. Agora, o que foi promovido embaixador agora é daqueles que, digamos, qual é a diferença? Qual é a diferença? E eu vou ser muito cru aqui na resposta. É que a minha chefe de gabinete poderia ter entrado numa festinha na zona sul do Rio de Janeiro há 30 ou 40 anos atrás, quando eu era jovem, vamos dizer. E o meu chefe de gabinete dificilmente, poderia ocorrer até, mas seria muito, muito difícil. Então, é por isso que eu acho que as pessoas veem ele uma figura, não é nem só a questão de cor de pele, mas enfim, fisionomicamente, do aspecto físico, ele é obviamente um afrodescendente. Então, por isso é que se marcou muito. Eu acho que foi uma grande coisa, porque ele é o primeiro embaixador. Bom, tem essa minha chefe de gabinete também, que agora é a nossa embaixadora na Unesco, inclusive. Mas, digamos que tem existe essa característica na sociedade brasileira. E ele não teria, ninguém teria dúvida. E ele é o primeiro nessa situação, que é embaixador negro de carreira. Houve um embaixador negro de fora da carreira nomeado pelo Jânio Quadros. E houve políticas para alterar essa composição? Olha, houve. Para falar a verdade, essas políticas começaram antes da minha administração, que foi a criação de um sistema de bolsa de estudos. Nós o que fizemos foi fortalecer, estimular e digamos, divulgar mais esse programa. Aumentamos muito as vagas, o que também, não com esse objetivo, mas com o objetivo de aumentar os quadros, o que também facilitou que gente, não por ser negra, mas por ser pobre, tivesse acesso ao estudo. E agora, no final da minha administração, eu baixei uma portaria estabelecendo uma cota, não para entrada ainda, mas é uma cota no exame, porque o Itamaraty faz o exame do Rio Branco em 2 fases, na verdade em 3 fases, mas simplificando um pouco, em 2 fases. A primeira baixa assim, de 10 mil candidatos para 300. Não, nessa tem que passar, é que nós dissemos que 10% tem que ser auto-identificados como negros, né? Aí depois eles têm que passar na outra fase também, mas aí eles pelo menos já passaram pelo mais difícil. Ministro, o senhor foi indicado pela revista Foreign Policy como o melhor ministro do mundo, né? Das relações exteriores. Isso foi em 2009. Aliás, a mesma revista em 2010 também me colocou entre os 100 maiores pensadores, em 6º lugar, bem na frente, algumas pessoas muito mais famosas, feito o casal Clinton, a Angela Merkel, etc. Mas, enfim, para voltar à sua pergunta, uma vez um jornalista, não vou mencionar o jornal aqui, porque acho que não vale a pena, mas o jornal, ele me perguntou por que o senhor foi nomeado o melhor ministro, por que a revista Foreign Policy, dessa maneira, por que a revista Foreign Policy o escolheu como o melhor ministro das relações exteriores do mundo? Eu disse, muito simples, porque ela é mal informada, ela não leu o seu jornal.
Ministro, gostaria de voltar à questão da relação do Brasil com o Irã, que foi bastante criticada a posição do governo em relação a essa aproximação, esse diálogo com o Irã. E outra questão é a questão do Israel e Palestina, que é um conflito que a gente sabe que é difícil de resolver. E qual a posição do Brasil aí nessa intermediação? Bom, primeiro as duas coisas não são totalmente desligadas, porque queira-se ou não, né, o Irã tem também uma influência na questão do Oriente Médio como um todo. Né? As pessoas podem achar que isso é bom ou é mal, mas não há como eliminar. Isso. Quer dizer, não adianta você imaginar que você vai conseguir excluir o Irã, que é um país de 70 milhões de habitantes. Aliás, eu estou lendo agora um livro interessante, até que se chama-se O Irã, sobre o Chador, de uma escritora paulista. Duas escritoras, uma delas acho que pelo menos mora aqui. Márcia Camargo, eu acho. Então não se pode desejar simplesmente por um voluntarismo que o Irã não existisse. Ele existe, ele está lá, ele tem que participar. E ele é um país de 70 milhões de habitantes, com tradições milenares, etc. Bem, primeiro que, ao contrário, digamos, as coisas aqui são muito, em parte, modificadas, distorcidas propositadamente, em parte também, até por ignorância, devo dizer. Então, não é que tenha havido um namoro do Brasil com o Irã. O Brasil quer ter com o Irã uma relação normal, como tem com outros países. Simplesmente, como o Irã está muito isolado, quer dizer, quando qualquer país faz um gesto, ele se aproxima correndo, porque tem poucas pessoas com quem falar. E por que nós fizemos isso? Primeiro, que o Irã é um país grande, é um país grande e é um grande país, que tem muita influência na sua região, e tendo influência na sua região, acaba tendo influência na própria paz mundial. Segundo, porque digamos, ainda no conceito geral, porque o Irã também um grande mercado, é um grande potencial econômico para o Brasil, sendo que é um país cientificamente também avançado, que já era, aliás, desde a época do Shah, e isso continua, tem cientistas importantes lá trabalhando, etc. Então há possibilidades de cooperação industrial e tudo mais, e eles têm desejo dessa cooperação. Terceiro, e aí talvez a parte importante, é que nós vimos, justamente no momento em que o Brasil ia entrar para o Conselho de Segurança, como membro não permanente, nós vimos uma possibilidade de ajudar na questão que, a meu ver, é a questão mais sensível em relação à qual as outras estão, em relação à qual as outras se colocam, que é a questão nuclear. E eu vou tentar explicar de maneira simples, porque é uma questão muito cheia de meandros, mas tentando de maneira simples é o seguinte: houve uma suspeita de que o Irã tivesse usado mal material nuclear no passado, e o Irã tivesse deixado, e houve de fato um momento em que o Irã deixou de notificar certas atividades o que deveria ter feito. Isso ocorreu lá por 2002, 2003, mais ou menos. Bom, então, o que o Brasil achava? O Brasil achava que você tinha, eu disse isso muitas vezes para os meus pares, seja americano, europeu, eu disse assim: olha, vamos ser pragmáticos nisso, vamos aplicar a teoria do cartão de crédito. O sujeito que deixou de pagar o American Express, ele vai ficar, usando o exemplo americano porque eles entendem melhor, pode ser Visa ou sei lá o quê, mas ele deixou de pagar o American Express, ele vai ficar alguns anos, talvez com dificuldade, mas ele não pode ficar para sempre fora da possibilidade de usar, porque ele apenas tem que recuperar a credibilidade. Então vamos tratar o Irã da mesma maneira, quer dizer, se ele tem um problema porque ele fez algo que não devia, ou deixou de fazer algo que ele devia fazer, que era a notificação, ou comprou urânio sobre o qual pesa alguma suspeita, que ele disse que não sabia que era dele, que era o que foi, porque é assim que ele importou, etc. e tal. Muito bem, vamos aumentar a vigilância, vamos botar mais fiscais da agência atômica, mas você não pode negar ao Irã, pelo fato dele ser um país islâmico, ou pelo fato dele estar na região que está, um direito que todos os países têm, que é de enriquecer urânio, que o Brasil também exerce. O Brasil também enriquece urânio, não é? Muitos países decidiram não fazer, porque é caro, você vê, os países grandes, países que se consideram importantes no mundo, fazem isso. A Alemanha faz, para fins exclusivamente pacíficos, tanto quanto se saiba. O Japão, idem. A Holanda também faz.
outros fazem também com finalidades militares, né? Agora, nunca houve nenhuma comprovação de que o Irã estivesse fazendo. Houve suspeitas. Agora, você conhece essas suspeitas. No caso do Iraque, todo mundo tinha certeza lá que tinha arma de destruição de massa, foram lá, bombardearam, mataram 200, 300, 400 mil pessoas e não acharam nada, né? Então, o que aconteceu? Naquela época, mais ou menos isso, início, meados de 2009, é feita uma proposta pelo Ocidente, que permitiria a tal troca de urânio levemente enriquecido por material combustível. É uma coisa um pouco tecnicamente muito longa para explicar um depoimento desse tipo, que, a meu ver, teria vantagem de dar ao Ocidente a segurança de que o Irã não estaria, ou uma segurança relativa, porque tudo nisso é sempre relativo, né? Mas daria uma razoável segurança de que o Irã não estaria usando o seu urânio para fins militares, e ao mesmo tempo significaria, do ponto de vista do Irã, um reconhecimento, ainda que tácito, do seu direito de enriquecer urânio. Então tinha uma vantagem, e esse acordo foi proposto, não foi por nós não, esse acordo foi proposto pelos Estados Unidos, instrumentado pela Agência Atômica de Viena, com a aval dos Estados Unidos, e proposto para eles. E o presidente dos Estados Unidos nos estimulou o presidente Lula a ajudar. E, na realidade, quem não queria o acordo era o Irã. Porque o negociador lá de Viena chegou a aceitar o acordo. Eu tenho hoje para mim, pelo que eu conheço do Irã, que ele tinha o apoio do presidente Ahmadinejad, mas deve ter na última hora havido uma reação, aí por motivo A ou B. Os iranianos dizem que é porque houve, no Ocidente, fizeram isso para cantar vitória, e que isso tornou a situação interna do Ahmadinejad muito difícil. Enfim, eles é que não queriam. Então nós fomos lá convencê-los de algo que o Ocidente tinha proposto. Só que, no meio tempo, alguns países ocidentais, Estados Unidos à frente, resolveram implementar o que eles chamaram de estratégia de dois trilhos. Quer dizer, ao mesmo tempo que você continuava propondo negociação, você aumentava a pressão das sanções. Bem, nós estávamos num trilho só, que era o das negociações. E o que ocorre? Os Estados Unidos vêm a obter o apoio da Rússia e da China, que são outros membros permanentes do Conselho de Segurança, para essa estratégia, e vem obter apoio deles para as sanções. Então, o fato é que o nosso acordo coincide mais ou menos com o momento em que os Estados Unidos, sobretudo o Departamento de Estado, está empenhado na obtenção das sanções. E achava que o nosso acordo, então, ia atrapalhar aquilo. Sim. Teria vindo para eles, digamos assim, eles não nos disseram dessa maneira, eu estou dizendo, na hora errada. Né? O acordo, eles não podiam dizer que não era o acordo certo, porque o Obama, 3 semanas antes do Lula, e não é uma coisa 6 meses antes, não, 3 semanas antes do presidente Lula ir a Teherã, disse quais eram os pontos principais que tinham que ser figurados. Todos os pontos principais estão na declaração de Teherã. Então, bom, agora o que acontece? Volta ao Brasil aquela história, é que aqui nós temos tudo, a gente tem que pedir de licença, tudo a gente tem que saber, né, aquela que eu contei da primeira viagem do presidente Lula, que ele foi à Líbia, à Síria, foi também aos Emirados Árabes, países que são aliados dos Estados Unidos. Mas qualquer coisinha diferente já causa essa sensação. E aí houve uma mistura infeliz, e, ao meu ver, explorada de uma maneira errada, da questão de direitos humanos. Claro que o Brasil é a favor dos direitos humanos, que é o país que mais lutou para que haja uma revisão universal dos direitos humanos, não só no Irã, mas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? Foi o Brasil. O Brasil tem trabalhado por isso. O Brasil tem trabalhado ativamente. Quer dizer, que o Brasil propôs, aliás, já vinha propondo até antes, mesmo no governo do Fernando Henrique, eu era embaixador em Genebra, fui eu que, aliás, inventei essa história, propusemos uma resolução dizendo que o racismo era incompatível com a democracia. Causou um tremendo furor, porque a gente não podia dizer isso, entendeu? O Brasil não tinha direito, isso não era, acabou passando. Bom, mas enfim, então nós somos muito a favor dos direitos humanos, a questão é como lidar com eles, né? Como você atingir os seus objetivos. Então bom, eu não vou contar umas histórias muito longas, mas nós conseguimos resolver algumas questões de direitos humanos e até de direito humanitário importantes, libertação de algumas pessoas, outros grupos que estavam muito ameaçados até de condenação à morte, nós conseguimos, eu não posso também ter certeza que fomos só nós, mas enfim, mesmo no caso da Saquiné, se alguma coisa pesou foi o apelo do Lula,
o presidente Lula para evitar o apedrejamento e evitar a condenação à morte, que agora parece que ninguém mais fala que ela vai ser condenada à morte. Então, agora, para você ter condições de atuar e de influir, você tem que ter diálogo. Se eu não posso ficar todo dia passar na sua porta e gritar, você aí dentro, por mais que seja errado, não faça isso, não faça aquilo outro, e depois ao mesmo tempo chegar com você aqui no pé do ouvido e dizer, olha, não faz aquilo. Você tem que escolher um dos dois caminhos, né? Eu acho que o caminho de você simplesmente vociferar é muito fácil, porque você bota um diploma na parede e diz assim, eu condenei tal país. Diploma, direitos humanos. Você continua fazendo as coisas erradas que você fazia internamente, mas você bota aquilo, serve para apaziguar a sua consciência, né? Inclusive dos países que foram potências coloniais, para se purgarem todos os malfeitos que eles deixaram em muitos casos, e não tem efeito prático nenhum, ou muito pouco, né? Talvez até seja necessário que alguns façam isso, mas é necessário também que outros tenham diálogo, né? Veja bem, o presidente Carter, ele foi presidente dos Estados Unidos, defendeu muito direitos humanos. Eu ouvi do presidente Carter, isso ele me disse, quando nós estávamos conversando sobre a política brasileira, isso foi numa conversa telefônica, mas eu tive com ele várias vezes. Agora, nessa gestão, nós colaboramos muito no caso da Venezuela, colaboramos em outras situações. Ele diz assim, a política externa do governo brasileiro, a política externa de vocês, é a política do centro Carter. Ora, o Carter não pode ser acusado de ser uma pessoa que não é contra, que não defende os direitos humanos. É um sujeito que aqui no Brasil teve até uma certa influência. Então, o que há é isso. Eu vejo uma mentalidade e vejo interesses por trás dessa mentalidade que não querem que o Brasil tenha uma atuação independente, porque as pessoas começam por aí, vem um ponto que é sensível, e é compreensível que seja sensível, porque eu mesmo, até em casa, poxa, mas esse negócio de direitos humanos, você precisava ver. Meus filhos são cineastas, tinha um cineasta preso. Uma vez eu disse lá para o ministro, em confidência aqui, para o ministro das Relações Exteriores de Montaque, eu falei, tem 3 filhos cineastas de Montaque, você tem que dar um jeito, se esse cara continuar preso, aí eu não tenho mais condição. E além do que, é contra o interesse de vocês e tal. Bom, depois ele foi solto, depois agora parece estar ameaçado novamente. Mas enfim. Então você tem que ter esse diálogo, tem que ter liberdade para conseguir essas coisas. Agora, então você pega uma coisa como essa, que é legítima, e começa a usar para dizer, não, então o Brasil não tem, então o Brasil tem que se afastar do Irã. Aí, corolário, o Brasil tem que se afastar do Oriente Médio, né? O Brasil não tem que se meter no Oriente Médio. Por quê? Porque o Brasil, eles querem que o Brasil seja um país pequeno, um país dependente, um país que não assuma as suas responsabilidades, porque assumir as responsabilidades sai caro também, a verdade é essa. Claro. Se você tem que ter um bom... eu estou longe de mim ser militarista, sair da Embrafilme por causa disso, mas o Brasil tem que ter umas boas forças armadas, isso custa dinheiro, tem que ter uma boa diplomacia, isso custa dinheiro, isso custa impostos, eu sei lá por qual é a razão, ou então também, sabe? Mas o fato é que mas em compensação você tem mais influência, você faz que os acordos do OMC sejam mais favoráveis aos seus interesses, e com isso você ganha, ou deixa de perder, né? Muito mais do que se você tivesse uma posição pequena, acanhada. Agora, então é isso, só como você falou do Oriente Médio, eu não vou me alongar muito, porque o nosso horário aqui já está terminando, eu entendo, mas é parecido, quer dizer, o Brasil vai ao Oriente Médio, tem conversas no mais alto nível lá, não é só com os palestinos, é também com Israel, né? E todos lá veem que o Brasil pode ter um papel, claro que tem que ser exercido com cuidado, essas coisas você não pode botar a boca num trombone e começar a falar, porque senão não dá. Mas pela composição da população, pela tolerância natural que nós temos, o Brasil desperta confiança. Então eu acho que a gente tem que ter que assumir esse papel. E acho que a gente vai continuar assumindo, não tenho dúvidas quanto a isso, não. Foi isso que nós tentamos fazer no governo do presidente Lula. Bom, isso justifica essa aspiração realmente que o Brasil tinha a se tornar membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que o senhor citou, né? Como que o senhor vê a perspectiva para que isso realmente venha a acontecer? Olha, eu acho que nós estamos caminhando para uma situação de definição. Não sei quando é que isso vai ocorrer, não é uma coisa fácil, porque na realidade você tem que passar por cima, ou melhor, tem que vencer a resistência dos atuais membros permanentes do Conselho de Segurança. Eu acho que hoje em dia a principal resistência é da China, por causa do Japão. Mas elas, tanto que ela chega para nós, não temos nenhuma dificuldade com o Brasil, mas a reforma, não sei o quê, Agora, eu acho que nós estamos caminhando para uma situação
em que a dicotomia entre os países que estão atuando em outras áreas e que estão presentes no Conselho de Segurança é de tal ordem que ela vai ficando insustentável. Você não pode ter essa defasagem de forma tão grande. Quando terminou a guerra, essas eram as grandes potências. A China, naquela época, entrou um pouco de lambuja. Claro, a China é um país enorme, então sempre a perspectiva seria grande. Mas entrou porque os Estados Unidos queriam um aliado, que era o Chiang Kai-shek. Então eles queriam, e tinham medo do Japão. Então eles fizeram questão que tivesse a China. Mas fora isso, e os ingleses fizeram questão para que a França ficasse, para que a Europa tivesse algum peso nas decisões mundiais. Então, senão o resto era Inglaterra, Rússia, quer dizer, era Churchill, Stalin e Roosevelt, né? O Roosevelt queria que o Brasil entrasse, né? E chegou a defender essa posição. Mas no final ele teve que barganhar, como a China para eles era mais importante, depois ele morreu também. Mas os Estados Unidos tiveram que barganhar e a China era mais importante, curiosamente, né? Paradoxalmente, era mais importante para eles. E então, enfim, acabaram ficando com a China e abandonando o Brasil naquela ocasião. Mas eu acho que um problema, naquela época, eram as grandes potências que haviam no mundo, que haviam ganhado a guerra, e os outros eram países pequenos. Hoje em dia isso não tem mais, não há mais essa correspondência. Quer dizer, a economia do Brasil, dentro de, sei lá, 3, 4 anos, vai ser maior que a da França ou que a da Inglaterra. Daqui a 20 anos nem falar. A da Índia, idem. A Índia sozinha já vai ser a Índia é 1 bilhão de habitantes, então não há mais como manter. O Barack Obama fez esse gesto em relação agora à Índia, que é positivo. Eu não acho que isso seja ruim para o Brasil. Claro que a gente tem que ficar atento e dizer, olha, não esqueça da gente, né? Porque senão acontece o que aconteceu em 45. Mas eu não vejo realisticamente como é que você poderia abrir o Conselho de Segurança só para a Índia sem abrir para outros países. Não há como, porque aquilo ali tem que ter uma maioria na Assembleia Geral, etc. e tal. Então a solução que vai ter é uma solução que, se não for igual, é muito parecida com a que o Brasil propôs junto com a Alemanha, Japão e Índia, que são 6 novos membros permanentes, sendo que 4 são esses próprios 4, 2 seriam africanos, teria que discutir ainda a forma de escolher, porque também não pode ter um continente inteiro sem nenhum membro permanente, e onde tem o maior número de crises, inclusive, que exige a presença do Conselho. Então são esses 6. Aí se vai ter mais algum, se vai ter algum outro sistema. Hoje em dia você tem países como a Turquia, que começa a ter uma influência crescente. Não sei, isso não é uma coisa simples de você ter a equação final, mas tem que ser algo parecido com isso que foi para a Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. Então, qual é a solução exata, tabela, numérica? Hoje eu posso ter minhas ideias, mas eu acho que isso aí você tem que discutir mesmo na mesa de negociação. Mas eu acho que se você mantiver assim, vai acabar ficando uma situação de relevância. Essa negociação, por exemplo, das sanções com o Irã, foi escandalosa. Eu digo isso com toda franqueza, ainda mais que eu estou falando aqui para a memória, né? Por quê? Porque, na realidade, para obter o apoio da China e da Índia, foram feitas concessões que foram barganhas em função das restrições unilaterais que os Estados Unidos faziam. Então, na prática, eu estou talvez exagerando e caricaturando, eles foram cooptados a apoiar as sanções multilaterais para não serem atingidos pelas sanções unilaterais, que não, de legalidade duvidosa, mas existem. Então, por exemplo, o que acontece hoje? Veja o paradoxo. Não estou dizendo nem que a Petrobras queira, não, porque a nossa Petrobras é bastante conservadora nessas coisas políticas. Ela é muito ousada na técnica. Mas ela, por exemplo, se a Petrobras quiser explorar petróleo lá no Mar Cáspio, ela vai ter dificuldade. O investimento... Dificuldade por quê? Porque ela é uma empresa estabelecida nos Estados Unidos. Então, mesmo que não esteja incluído nas sanções multilaterais, está na sanção unilateral americana e a Petrobras passa a ter dificuldade nos Estados Unidos. Ora, no caso da Rússia, eles negociaram exclusão dessas sanções unilaterais. Então, eles continuam fazendo os mesmos negócios, né? Bom, a Rússia acabou de instalar um reator nuclear. Veja o paradoxo. Você instala, você pode... Você veja como as sanções são sem nexo. É proibido, ou há restrições, melhor dizendo, não é que seja proibido, mas há restrições à venda de gasolina refinada para o Irã. E ao mesmo tempo você pode instalar uma usina nuclear lá. Se o problema é o problema nuclear, é uma coisa que não dá para entender, pelo menos nem sequer no plano simbólico, né? Então é uma coisa assim. Então eu acho que o que ocorreu nessa negociação para ter sanções contra o Irã
demonstra que o Conselho de Segurança está ficando cada vez mais viciado nos seus procedimentos. Olha que eu vi muita coisa lá, eu vi negociações com o Iraque, muita coisa que eu achava errada do que como foi feito, mas nunca vi uma negociação que fosse tanta barganha do tipo, olha, eu atendo esse teu interesse aqui, você vota nessa coisa aqui, que é uma coisa de impacto global, mundial. Nunca vi feito agora. Senhor ministro, quer acrescentar alguma coisa? Vamos para considerações finais. Só a alegria de estar em Santos, né? Onde eu nasci, embora tenha vivido pouco tempo, mas é uma referência, eu falei muito aqui das referências familiares logo no início, mas é uma referência também para... Bom, não vou falar nem do futebol brasileiro, que talvez seja o melhor agente diplomático do Brasil, muita gente diz, né? Mas sem falar do nosso querido Pelé, mas é uma referência também para a diplomacia. O Alexandre Gusmão, nascido aqui em Santos, é o grande responsável pela forma básica que o Brasil tem hoje, né, que é o Tratado de Madrid. O Barão do Rio Branco fez todos os retoques e resolveu todas as questões pendentes, mas a forma básica foi traçada no Tratado de Madrid, e o Alexandre Gusmão foi o grande negociador pelo Reino de Portugal, mas nascido em Santos. E o José Bonifácio é o primeiro chanceler da República, né? Naquela época ele foi ministro das Relações Exteriores e dos Negócios Internos também, né? E ele acaba antes que houvesse essa separação. Então é o primeiro retrato na galeria de retratos que tem no Itamaraty do Zé Bonifácio. Tem sempre um busto do Alexandre Gusmão também. Então essa possibilidade de estar aqui falando um pouquinho da política externa, sobretudo nesses últimos anos do período Lula, um pouco também do que eu fazia antes, é motivo de grande alegria. Em nome da Fundação Arquivo Memória de Santos, agradecemos ao ministro Celso Amorim por esse depoimento. Muito obrigado. Obrigado a vocês.